Vilmar de Souza. Receba a mensagem de impacto. O que a Bíblia diz sobre os fatos sociais dos últimos dias? 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, e Atos 2, 17 e 18. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Atos 2 e 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, alerta os crentes a respeito de uma apostasia da fé em Jesus. Esta apostasia ocorreria no período denominado final dos tempos. Estes serão os tempos difíceis, marcados pela frieza espiritual, que muitos darão ouvidos a enganos, aceitarão novas revelações e inovações doutrinárias. Atualmente, alguns não se preocupam em observar os valores morais. Ações ilegais e imorais, como pagar propina, difamar, enganar e mentir, parece não causar mais nenhum tipo de indignação, e certas pessoas, até mesmo alguns crentes, estão, de certa forma, conformados com o pecado. A mídia, nesse particular, também contribui para banalizar a iniquidade. Os jovens, em especial, estão ficando sem referenciais, e as consequências são as piores possíveis. Somente o poder de Deus manifesto na vida da igreja poderá transformar o caos em que o mundo está mergulhado. O Senhor tem prometido tempo de avivamento espiritual. Atos 12, 17. Sabemos que o avivamento começa com uma total submissão do crente aos mandamentos de Deus. O avivamento genuíno é precedido pelo arrependimento, contrição e abandono do pecado. É preciso clamar a Deus para que um grande avivamento venha urgentemente sobre a igreja. Portanto, é premente que os crentes fiéis, que não se curvam aos deuses dessa época, proclamem o evangelho do poder e testemunhem como sal e luz do mundo, em todas as áreas da nossa sociedade. O preceito divino para o seu povo, no tocante a esse assunto, a igreja, por estar no meio da sociedade, enfrenta a pressão dos fenômenos maléficos, do secularismo, necessitando estar permanente em alerta contra as astutas ciladas do diabo. O aviso bíblico dos tempos trabalhosos. Um tempo de declínio espiritual. É deste modo que a Bíblia define os últimos dias, 2 Timóteo 13:1. Trata-se de uma época espiritual crítica, imoral e insuportável. O Espírito revelou a esse tempo a Paulo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, no aludido texto expressamente, equivale claramente, sem dúvida alguma, um dos males desses dias é a confusão reinante no meio religioso, causado pelo generalizado relativismo. Tudo isso provém da forte atuação dos espíritos enganadores e doutrinas demoníacas através de falsos cristãos. Um tempo de degeneração moral. Quando Jesus advertia os seus, os males da atualidade, comparou esses dias aos de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Mateus 24 e 38. Tais coisas não são erradas em si mesmas, quando usadas com bom senso, sobriedade e temor de Deus. Entretanto, na referida passagem, Deus não é mencionado. Trata-se, pois, de materialismo explícito, o retrato da sociedade moderna que leva tais coisas a um extremo pecaminoso. Não nos contaminamos com tais coisas,
Mas agora sois a luz do Senhor, andai-vos como os filhos da luz. Efésios 5:8. O tempo de decadência social. A partir do momento em que o pilar dos valores morais estabelecido por Deus na Bíblia é removido, não restam outras consequências senão a destruição, a decadência, a degeneração social. É o alarmante e crescente número de divórcios, o interesse e aumento das uniões conjugais informais e ilícitas, o envolvimento dos jovens com as drogas, a degradação da autoridade em todos os níveis, passando pelas escolas e alçando todas as esferas da administração pública. Que o mundo inteiro volte-se para Deus e que sirvamos todos ao Senhor com seu amoroso, reverente e santo temor e tremor. Os tempos atuais são de apostasia, um tempo de subversão da fé. Está predito nas Escrituras como aviso aos santos que esta conjuntura do final dos tempos, o povo cristão enfrenta o desafio da apostasia, como advertiu Paulo a Timóteo, referindo-se aos últimos tempos. Apostatar-se significa renegar a fé, voltar atrás, com o sentido de descrer de tudo quanto creu convictamente no passado. Infelizmente, não são poucos os cristãos que se enquadram nessa advertência. Inchados em seu conhecimento, manipulam a seu gosto a palavra de Deus e preferem seguir as suas vãs filosofias. Colossenses 2:8. Os dirigentes, homens e mulheres que lideram esses grupos, por estarem seduzidos, mentem sob a influência de espíritos malignos, a fim de introduzir no meio do povo as suas heresias. Um tempo de falso cristianismo. Este não é nada mais do que o resultado do avanço do liberalismo teológico, de cursos em muitas catedras de cursos, instituições teológicas, muita literatura dita cristã e evangélica em circulação no mundo é de conteúdo duvidoso, confuso e contaminado de falsos ensinos. Nessas ideias puramente humanas são expostas como se fosse a verdade de Deus. Há também líderes afirmando abertamente que estão em contato com o espírito de pessoas já mortas. Isto é apostasia, envolta no espiritismo. É o tempo dos falsos profetas, previsto por Jesus. Mateus 24, 10 e 11. Tempos de avivamento espiritual. O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias é a bendita promessa do Pai, através do profeta Joel 2:28. A Bíblia revela um grandioso e poderoso avivamento espiritual para que estamos vendo acontecer. Mateus 3:11. A semelhança da época dos profetas Elias, 1 Reis 19:18. Milhões de crentes ao redor do mundo não adotam o culto do pós-modernismo, e muito menos a sua maneira de viver, seus ídolos e seus pecados, mas permanecem firmes em Deus do céu e da terra. São aqueles os quais Jesus se refere como perseverantes até o fim. Mateus 24:13. Não se dobraram à iniquidade, nem se deixaram levar pelos espíritos enganadores. Eles são testemunhas vivas do poder do Evangelho, onde quer que estiverem aqui no mundo, trabalhando, estudando, viajando, descansando, etc. Agora mesmo, em todas as partes do planeta, multidões de salvos estão recebendo o batismo com o Espírito Santo prometido por Jesus. Lucas 24:39. É o glorioso, o batismo do poder do Espírito Santo. É profusão a fim de que o crente testemunhe de Cristo e a sua salvação para todos, por toda parte. Atos 1:8. Um tempo de certeira e renovada esperança. Outra característica positiva é que este é, por sua vez, um tempo garantido da esperança em Deus. O quadro aqui esboçado, sombrio, incômodo e revoltante, não deve ser motivo de dúvida. Jesus Cristo ressurreto e soberano, Ele está no controle de tudo. Romanos 14:9. Apocalipse 1:18. Em esperança fomos salvos, em esperança vivemos, em esperança aguardamos o dia glorioso da sua vinda. Tito 2:11 e 1 Pedro 1:13 e 9. Um tempo de solene compromisso do crente.
Esse também é um tempo de compromisso do crente com Deus, com sua palavra e com sua vontade para a nossa vida. Como seus filhos e seus servos, quanto mais o mundo nos pressiona, mais precisamos da espada do Espírito afiada, com o propósito de delinear o campo da nossa ação, e não permitir que as heresias e as vãs filosofias desses maus tempos abalem a nossa fé. Carecemos sempre de ter em mente o nosso compromisso com Deus, 1 João 4,15, com sua palavra e com o nosso testemunho diante dos homens. Este é um tempo que não se admite neutralidade do crente, como fica subentendido na carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:14. É assim que a igreja subsiste e vence nesses maus tempos, chamados pós-modernos, de multiplicação da iniquidade. A igreja está fundamentada na palavra e na promessa de que as portas do inferno não lhe poderão resistir. A igreja é a nau onde estamos navegando, guardados sobre o doce manto do poder do Espírito Santo, no oceano tempestuoso que nos cerca. Com plena certeza, a verdade de Deus há de prevalecer sobre as sutilezas do mal, disfarçado na filosofia humana. O avivamento mundial vindouro resultará naturalmente em multidões clamando o nome do Senhor, pedindo salvação. Atos 2:21, Romanos 10:13. E o mesmo avivamento também prepara obreiros para a grande colheita de almas. Pessoas cheias do Espírito Santo estão comprometidas com o trabalho de Deus. Elas querem estar onde o trabalho pesado é mais necessário e não há necessidade mais preeminente a de levar o Evangelho aos homens e mulheres presos ao inferno. É significativo que Jesus tenha dito que o cumprimento de sua missão e de proclamação precederia ao seu retorno. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Mateus 24:14. Sem dúvida, a paixão de levar o Evangelho aumentará com o avivamento ao mesmo tempo que as testemunhas se multiplicarão, o fato de que por fim o Evangelho alcançará a todas as nações, tribos, povos, línguas. É evidente que na descrição das inúmeras multidões de santos vestidos de roupas brancas em torno do trono de Deus, a grande comissão final será cumprida. A conversão maciça de pessoas dos 4 cantos da terra preparará o caminho para a volta do Rei. Enquanto aguardamos o avivamento mundial vindouro, o nosso grande recurso é a oração. O profeta nos lembra: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva, seródia, Zacarias 10:11. Quando a língua se secar de sede, diz Deus, abrirei os rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Com certeza é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça. Não há outra maneira de levar vida à igreja e esperança para os campos ressequidos do mundo. Vilmar de Souza.